Verdade. As mensagens que estão pintando falam sobre a relação dele também, escancaram aquilo que a gente já sabia, a relação que ele tinha, a facilidade de alcançar figurões da política, e não só da política, como da sociedade brasileira. Diego, o material, ele fala muito, várias vezes na conversa principalmente com a namorada dele, ele cita alguns personagens da política, inclusive, por exemplo, o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, que ele chama de muito amigo, um grande amigo pessoal da vida dele. Ele faz menção a Hugo Motta, isso só na conversa com a namorada, não é nem das conversas relacionadas a trabalho. E nessas conversas também, várias vezes, ele cita Alexandre. Em 2 ocasiões, pelo menos, eu consegui identificar lá, a gente identificou no material o Alexandre de Moraes, que ele fala Alexandre de Moraes, o ministro. Você traz uma apuração de que ele teria se reunido com o Alexandre ao menos 5 vezes em 2025, certo? Dentro desse contexto, dessa conversa com a namorada dele, ele tem pelo menos 5 vezes que ele fala, ao longo do ano de 2025, que ele fala, eu tô com o Alexandre, vou encontrar com o Alexandre vai passar aqui em casa. E 2 vezes é Alexandre de Moraes, que ele fala, o Alexandre de Moraes. Tem um momento ali que ela fez uma ligação de vídeo para ele, aí ela pergunta, quem era aquele lá, o careca, o Alexandre de Moraes, que ele traz especificamente o nome do ministro. Então, é um complicador a mais, porque a gente viu ao longo dos últimos meses o Supremo numa situação muito delicada, o ministro Dias Toffoli se enrolando com as relações de um negócio, de um resort que ele é dono, né, que a gente foi descobrindo isso tudo, a relação desse resort com o Banco Master, o ministro com uma atuação muito esquisita no inquérito, enquanto ele era relator do inquérito do Daniel Vorcaro, do Banco Master e do Daniel Vorcaro, tomando decisões que foram no mínimo estranhas e chamaram a atenção de investigadores, de advogados, enfim, do universo do direito. E também tem o ponto que foi revelado lá atrás pela jornalista Malu Gaspar, do contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro, um contrato milionário de 129 milhões de reais ao longo de 3 anos. Então, tudo isso traz uma suspeita, levanta questionamentos, no mínimo podemos dizer assim, levanta questionamentos acerca da relação do Daniel Vorcaro com os ministros do Supremo. E aí a gente já estava vendo relações deste empresário, deste banqueiro, com parlamentares. Principalmente uma atuação muito específica do Ciro Nogueira, do senador Ciro Nogueira, a quem ele chama de muito amigo, né, de uma pessoa muito próxima e muito querida, que apresentou uma emenda que beneficiaria, uma emenda dentro de um projeto que beneficiaria o Banco Master, no fim das contas. Então, tudo isso, a atuação dos homens do poder público, ela tem que ser questionada e eles precisam vir a público dar explicação. E essas relações precisam ser explicadas por esses homens que estão sendo citados ao longo dessa investigação do Daniel Vorcaro, porque ao que fica aparecendo para toda a sociedade brasileira é que existe um processo de blindar o banqueiro que agora está preso, super encrencado, Diego. Verdade. É claro que a gente está no aguardo, porque são conversas que ele teve, né, coach, mas a gente tem todo um contexto, né, do que a gente já sabe até aqui, tanto das relações com a família do ministro Alexandre de Moraes, como a relação com o ministro Dias Toffoli, que até pouco tempo era o relator do caso. Relator e protetor dele no Supremo, né? Como ficou muito claro esses últimos meses. Tem um desafio para a Letícia aí, que eu acho que é jovem repórter, ir atrás da namorada do Vorcaro. Acho que essa figura tem que ser ouvida. É a grande testemunha de tudo isso. Ela acompanhou tudo, com quem que ele teve, o que ele falou e tal. Nós precisamos tentar descobrir quem é essa mulher, tentar falar com ela, porque, eu não sei, certamente ela vai ser chamada para depor também na Polícia Federal, mas ela é uma figura central dessa história. E uma coisa que me chamou muita atenção nessas últimas revelações, do Ciro Nogueira a gente já sabia, né, de tudo que ele fez para ajudar o Vorcaro, mas ficou muito mal na fita aí o ministro Alexandre de Moraes. Não dá para ele continuar em silêncio sem explicar essa história do contrato feito com o escritório da mulher dele, né? Porque 5 reuniões em um ano, sabe, mostra uma proximidade muito grande e mais. Dá a entender que o verdadeiro assessor jurídico do Vorcaro era o próprio ministro Alexandre de Moraes, que deveria ter se declarado impedido de fazer qualquer coisa nesse processo, da mesma forma como o Toffoli. Agora a gente sabe que eles não poderiam participar desse julgamento.
E o Toffoli vai participar agora, semana que vem, da reunião da segunda turma, que vai decidir sobre o que o Alexandre Mendonça determinou essa semana. Né? Ele vai, a segunda turma vai se manifestar sobre isso e o Toffoli vai votar. Né? Agora, o Alexandre de Moraes não pode continuar em silêncio. Sabe, é muita coisa que existe dessa história. Um contrato de 129 milhões de reais. Quer dizer, é uma coisa que não existe, sabe? E ele continua como se nada tivesse acontecido. O Toffoli acabou confessando que ele era dono do Ressort, né? Depois do relatório da Polícia Federal, porque até então ele escondeu isso também. Né? Agora não é mais caso Márcio Tedesco. É caso STF, é caso Moraes, é caso Toffoli. Na verdade, ainda chamam de banqueiro, ex-banqueiro Bocardi. Ele é um gangster. E o que ele montou não é um banco, é uma máfia. Sabe? É perigosíssimo isso aí tudo. Nunca houve. Então já tivemos liquidação de bancos, bancos que faliram. Isso faz parte da vida e da história. Mas como com esse grau de violência que contém essas conversas, sabe? É um negócio assustador. E não tinha cabimento o Bocardi continuar solto, ameaçando pessoas.